Olá, sou Lena Vilela, educadora sexual. Que você encontre como seu primeiro amor o amor próprio. Essa foi uma frase que eu li num artigo que falava sobre uma campanha na Espanha, né, sobre o empoderamento da mulher. E quando eu vi essa frase, eu falei: precisamos conversar sobre isso, né? Tem muitos pais que eles acreditam que fazer educação sexual é conversar com seu filho sobre sexo, né, primeiramente, e que isso tem que acontecer na adolescência. E não é nada disso, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos construindo uma série de atitudes, de habilidades, né? de conceitos que vão dando, né? Criando o alicerce da nossa sexualidade. Uma delas é a autoestima. A autoestima é algo muito precioso e é muito triste, como eu vejo, né, no meu trabalho, quando milhares de adolescentes, né, vários adolescentes, e aí tanto menino quanto menina, que tomam atitudes desastrosas porque não conseguiram ainda encontrar esse amor próprio. E isso é algo muito importante na nossa sexualidade e que a gente precisa investir nos nossos filhos, o desenvolvimento da sua autoestima. A autoestima é aquele prazer que a gente tem em ser aquilo que a gente é, não é? Ou seja, é o prazer que a gente tem de ser a gente mesmo. E isso a gente aprende desde pequenininho, desde quando a gente nasce. Porque essa percepção do quanto a gente é importante, não é? E do quanto a gente vale a pena, a gente vai identificar a partir da forma como os pais nos tratam. Com a forma como os pais tratam os filhos, é a forma como os filhos percebem o valor que ele tem para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe. E isso vem de várias atitudes, obviamente, que a gente tem na relação com os nossos filhos. Mas eu quero aqui destacar um ponto muito importante, né? Uma dessas atitudes, na verdade, muito importante, que é quando a criança diz não. E que aí se estabelece um conflito. Veja, quando uma criança nasce com ela várias crianças. Nasce a criança que está na cabeça da mãe, nasce a criança que está na cabeça do pai, nasce a criança que está na cabeça da vovó, nasce a criança que está na cabeça do vovô, a que está na cabeça do irmãozinho. Mas nasce também ela mesma, né? Com suas virtudes, com suas características, né? Com suas capacidades. E ao longo da vida, diante da relação que a gente vai estabelecer com essa criança, ela vai também compondo a sua própria imagem que tem de si mesmo, né? E isso vai estar exatamente nessa relação que ela vai vivenciar com seus pais. Quando a criança é pequena, né, e mesmo em outras situações, há momento em que a criança corresponde às nossas expectativas. Quando isso ocorre, a gente fala, isso aí, essa é minha garota, esse aí é o meu garoto. Mas tem horas que a gente quer alguma coisa dessa criança e essa criança diz não. E quando essa criança diz não, muitas vezes se estabelece um conflito, ou seja, eu sei, é muito difícil, né? Como diz lá na minha terra, tem horas que a gente perde as estribeiras. Mas quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje e que é exatamente isso que eu quero trazer hoje aqui na nossa conversa, né? É que às vezes esse não que a criança nos diz nem sempre é uma coisa ruim. E na hora que essa criança ela diz não, na verdade essa criança ela está dizendo não para o outro, mas ela está dizendo sim para ela mesma. E isso é um caminho para o encontro com esse amor próprio. Então, o que a gente precisa, na verdade, é tentar identificar, né, qual é o significado desse não. Não é? Então, a gente tem um não que pode ser por birra. Quando esse não é por birra, a gente olha, entende, né, diz para a criança, né, nas entrelinhas que você respeita, porque muitas vezes é difícil mesmo para ela, por exemplo, largar a televisão para ir tomar banho. A gente até entende, mas é necessário. Então, a gente entende, mas a gente precisa ser carinhosa, mas ao mesmo tempo firme. Quando a criança diz um não, que é um não por uma incapacidade, porque às vezes a gente dá atribuições a essa criança, que pode ser que ela não seja capaz de corresponder, a gente precisa identificar se a gente não está fazendo isso. Se for o caso, vamos lá, vamos ajudar a criança.
E cada etapa que ela conseguir conquistar, a gente bater palma, porque bater palma é uma coisa muito positiva para ela, não é? E por fim, tem aquele não, que é o não da escolha. Às vezes a gente quer que o nosso filho faça um tipo de esporte, ele quer outro, ou quer uma outra atividade. Gente, muita atenção nisso, né? Vamos prestar muita atenção nas habilidades, nas potencialidades dos nossos filhos. E procurar investir, saber dele por quê, não é? E sabendo que ele tem aquele potencial, invistam. Não existe nada mais importante na vida de uma pessoa do que ela ter o prazer de saber fazer alguma coisa e fazer coisas que sejam importantes, tanto para ela, principalmente, como também como valorização pelos outros. Então, isso é algo, ou seja, investir no potencial dos nossos filhos, na habilidade dos nossos filhos, é uma coisa muito importante. Presta atenção nesse não é? E veja aí como é que você está lidando com ele. Se você tem ou já teve situações como essa e que você investiu na habilidade do seu filho, no potencial do seu filho, comenta aí com a gente nos nossos comentários. Até o próximo vídeo.